Oi, gente, tudo bem? Boa noite para todos. Enquanto vocês vão entrando. Então vamos lá. Essa live vai ficar gravada, tá? Só para avisar a todos. Conforme for entrando as pessoas, se quem já tiver online quiser ir avisando, vai ficar gravada, beleza? E eu vou primeiro apresentar quem eu sou e depois eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vai aprender hoje, beleza? Então, meu nome é Larissa, eu sou formada em administração de empresas e eu sempre trabalhei com pequenas empresas e eu fui sentindo a necessidade de ajudar pequenos empreendedores nessa área, porque por mais que existam muitas empresas surgindo no mercado hoje em dia, é comum que os donos da empresa normalmente não tenham alguma formação ou alguma especialização na área de administração. E algumas das decisões que você precisa tomar dentro da sua empresa é necessário saber sobre administração, sabe? Então, eu trago a informação para você conseguir gerenciar melhor a sua empresa sem ter estresse, porque a gente sabe que quando a gente não sabe para onde ir, o que fazer, quais os passos seguir, a gente acaba se estressando um pouco mais e a gente fica mais perdido. Então, a ideia é trazer conteúdos amplos sobre administração para você poder gerenciar a sua empresa de boa e tranquilo. Eu também faço mentoria de plano de negócio, que também é o plano de negócio em si é um resumo do que é a sua empresa, como que você pode montar ela, quais vão ser o seu diferencial ou não. Tem a separação dos departamentos certinhos, então eu tenho essa mentoria. Mas para aqueles que não têm interesse na mentoria, eu também trago esse conteúdo gratuito aqui no Instagram, com as lives, com post no Instagram, com os reels e com os stories, sempre de segunda a sexta-feira para vocês. Enfim, quem chegou agora, muito obrigada por vocês estarem aqui. É muito legal ter vocês aqui. E é isso. Eu vou dar uma resumida do que a gente aprendeu na aula passada. A gente falou sobre como organizar o departamento financeiro. Esse é a segunda live que eu estou fazendo para explicar como organizar os departamentos da sua empresa. Então, se você não tem noção nenhuma, é legal porque essa live está bem tranquila para entender. E eu falei sobre o departamento financeiro, eu expliquei até 3 atividades que você já pode começar a fazer e como que você organiza essas atividades. Se você perdeu, não tem problema. A live está aqui no feed, aí você pode entrar aqui depois dessa live e dar uma olhada por lá. E hoje a gente vai falar sobre o departamento de marketing e de vendas, tá? Então, a gente vai falar por que é interessante ter o departamento de marketing e vendas, por que ele acabou sendo o segundo assunto da live, então por que ele é tão importante assim, o que é o departamento de marketing, então o que você vai fazer nele, o que você tem que se preocupar e como que faz para organizar tudo isso, beleza? Então, vai ser 3 tópicos rápidos, tranquilos. E conforme vocês vão tendo dúvidas, vocês podem me mandar aqui. Ou se vocês surgir alguma dúvida depois da live, vocês podem me chamar no direct. É super tranquilo, eu sempre respondo por lá. Beleza? Se eu olhar aqui pro lado, é porque eu tô com uma colinha para eu não me perder, tá bom? Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar nas lives, nos stories e tudo mais, quando eu tô conversando, é sobre como que você não precisa abraçar tudo de uma vez. Eu sei muito bem que a maioria das empresas aqui no Brasil não são formadas por empresas com muitos departamentos, então as pessoas não sabem necessariamente quais são os departamentos que tem dentro da empresa, justamente porque normalmente os empreendedores trabalham sozinhos. Eles empreendem sem uma equipe, certo? E quando a gente está ensinando administração, acaba que o empreendedor pode ficar com medo, achar que tem muita coisa para fazer e não vai dar conta de fazer sozinho e acaba não fazendo nada. Então, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar é que a gente não é multitarefas, tá? A gente pode sim conseguir conciliar os departamentos, mas um de cada vez. Então, na aula passada eu falei sobre departamento financeiro, então se você já começou a fazer o seu passo a passo do financeiro, não pare e vai pro marketing, sabe? Começa um que tem começo, meio e fim, termina, vai pro próximo. Você não precisa se desesperar e tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo.
Se organiza por ordem de prioridade, que tudo vai dar certo, é tudo tranquilo, tá? E aí, como eu tô passando passo a passo para você, eu acredito que fique mais fácil também, beleza? Se você tá gostando da live até aqui, se você achou interessante esse conteúdo, não esquece de compartilhar com seus amigos empreendedores ou com algum familiar, mesmo que esteja no início, tá? Mesmo que esteja bem no comecinho mesmo, sendo que só quer uma renda extra, alguma coisa, é interessante saber sobre administração. Espalhe a palavra da administração por aí, tá bom? Então, vamos começar pelo primeiro tópico, tá? Então, por que o marketing ele é tão importante? Uma outra coisa que eu gosto de dizer é que a administração é um organismo vivo. Ele é basicamente uma pessoa que tem várias partes e essas partes conversam umas com as outras, certo? Então, no marketing, eu gosto de dizer que ele é basicamente o coração da empresa. Ele bombeia o sangue para a empresa continuar vivendo, tá? Então, da mesma forma que eu gosto de pensar que o financeiro é o que dá o ar para a empresa, o marketing, ele é o coração. Então, esses dois precisam sempre estarem lá e estarem ligados ao planejamento geral da empresa, eles precisam sempre estar funcionando. Então, basicamente, esses são os dois principais departamentos que eu acho que é o que você precisa focar para fazer, tá? E o marketing, sem o marketing, a sua empresa ela não vai conseguir sobreviver, vamos dizer assim. Muita gente acha que o dinheiro, o controle do dinheiro e muitas coisas vêm do financeiro, que a gente precisa entender sobre o financeiro. Porém, se não existe marketing, se não existe vendas, a sua empresa não sobrevive. Porque para sustentar todo o resto, para sustentar você como empreendedor, a sua futura equipe, o crescimento da empresa, o departamento financeiro e todo o resto, você precisa saber sobre marketing, saber sobre vendas e conseguir conciliar isso dentro da sua rotina. Então, basicamente, as decisões que você vai fazer com o marketing, você também pode fazer junto com o financeiro, porque, como eu disse, eles são chaves principais para a sua empresa funcionar, tá? Então, por exemplo, se você quer fazer alguma coisa muito especial para os seus clientes, você pensou que é interessante que eu tenha uma embalagem nova para os meus produtos. Então, quando os meus clientes forem receber os produtos, seria legal ter uma embalagem diferenciada, que chame a atenção, ou que seja útil para ele depois, algo desse tipo. É interessante o marketing sempre estar junto do financeiro neste caso, porque aí o financeiro e o marketing conseguem ver se eles têm dinheiro suficiente para isso, se aquele investimento vai valer a pena ou não, se aquilo vai acabar encarecendo o produto demais, porque pode ser que encareça demais e o marketing vê que em questão geral isso vai afetar, porque as outras empresas não cobram tão caro. Então, como eu estou dizendo, é um organismo vivo, tá? E você vai precisar basicamente sempre conversar com os outros departamentos sobre isso, tá? O marketing também, ele é interessante porque ele é a forma de você conseguir se comunicar com seus clientes. Então, literalmente, o jeito que você vai dizer o que você pretende como empresa, quais são os seus diferenciais, quais são os seus posicionamentos, então o que você é a favor, o que você é contra, como também é uma forma de você entender o seu cliente. Ah, nossa, o produto não está legal, não vou comprar mais dele. Então, você precisa entender quais são os motivos dos clientes estarem comprando, dos clientes estarem deixando de comprar, os motivos deles indicarem, os motivos deles não indicarem. Então, o marketing vai ser tanto uma conversa de dois lados, sabe? É tanto você querendo mostrar quem você é, quem a sua empresa é para o cliente, mas também o cliente conversando diretamente com você. Dessa forma, você consegue manter o marketing alinhado. Então, sempre que um cliente disser alguma coisa, você do marketing ou você como empreendedor vai avaliar se aquele cliente, o que ele está dizendo faz sentido para a sua empresa, se você consegue melhorar ou não, ou se aquilo não tem nada a ver com você, não faz parte do seu posicionamento, do seu direcionamento da sua empresa, certo? Também o marketing ele ajuda na questão de você entender as outras empresas do mercado,
Por quê? Às vezes, alguma empresa... tem uma coisa que tem aqui no feed também, eu postei bastante conteúdo sobre isso, sobre preço. Por exemplo, como eu falei na live do financeiro, o financeiro que vai conseguir chegar na precificação dos seus produtos ou dos seus serviços, certo? Só que o marketing também faz uma parte muito legal, que é pesquisar esse preço. Então, por exemplo, o marketing consegue ver, em média, quantos as empresas estão cobrando por um serviço idêntico ou um produto idêntico ao seu. Então, por exemplo, eu quero comprar um celular. Tem essa questão do marketing conseguir olhar para ver se aquele celular está muito caro, se está muito barato. Até você, como consumidor, consegue ver isso. Quando você está analisando ali para você comprar alguma coisa, não, esse arroz aqui está muito caro. Não vou comprar esse arroz porque ele está muito caro. Então, a gente mesmo, quando está olhando preços e tal, a gente já consegue diferenciar isso. Então, você como empreendedor também tem a possibilidade de ver como que está a situação das outras empresas e, claro, tá, ver exatamente o mesmo produto ou o mesmo serviço que o seu. Porque pode acontecer de, por exemplo, você está se comparando a uma Coca-Cola. Você faz refrigerante caseiro, por exemplo, e você se compara a Coca-Cola. Não tem como você se comparar a Coca-Cola justamente porque ela é uma empresa muito grande, ela tem equipe, ela é internacional, enfim, né, muito antiga, ela já tem uma história, né? Então, é interessante que você consiga pegar alguém que está bem próximo de você, que tenha um preço, as qualidades e os benefícios para o seu cliente sejam próximos ao seu. Então, o marketing, ele é tanto avaliativo para o seu cliente, mas como também para o mercado em geral. Aí uma outra coisa que eu gosto muito de falar, que eu já falei aqui também no perfil, e eu falo muito nas minhas mentorias, que é sobre produtos substitutos. Então, às vezes você tem, por exemplo, você vende um livro, e o produto substituto do livro, normalmente é o filme. Então, se, por exemplo, você tem lá Harry Potter, vamos supor, que tem os livros e tem os filmes. Então, você vê que a maioria das pessoas assistem os filmes e não tanto lê os livros, né? Tem essa questão, e tem uma rincha tremenda em quem lê livro e quem assiste filme. Eles são produtos substitutos, porque basicamente traz a mesma sensação, que é de entretenimento, de você se sentir dentro de um universo fora da sua realidade, mas ao mesmo tempo eles são totalmente diferentes. A forma de consumir é diferente, a forma de vender é diferente, a forma de produzir é totalmente diferente. Então, é sobre isso que o marketing também faz. Ele avalia os produtos substitutos. Ele avalia se, por exemplo, se você pode até olhar um produto substituto ao seu e pegar algumas ideias dele para trazer uma experiência melhor para o seu cliente. Então, esses tipos de avaliação, na verdade, é do marketing e da estratégia. Então, você vai ver que o marketing basicamente é literalmente o coração da empresa, porque ele está interligado a tudo e a maioria das decisões que você faz na sua empresa, o marketing acaba sabendo e acaba se inteirando nisso, tá? Se comparar com gigantes é o segredo para baixa autoestima. É exatamente, porque a gente... É até um assunto interessante de trazer, porque a gente, dentro da administração, faz muita comparação, então a gente tenta se comparar às outras empresas, mas acaba que a gente coloca uma realidade diferente da nossa. Outra coisa que eu também gosto de falar é sobre contexto, né? Então eu gosto que quando você pega uma situação, por exemplo, uma propaganda muito linda de alguma marca muito grande, você pode até se inspirar nela para fazer algumas coisas, mas você não necessariamente precisa achar que vai conseguir fazer exatamente que nem ela. E você não é obrigado a conseguir fazer igual ela. Você pode fazer pequenas coisas com pouco orçamento e ser tão bom quanto. Mas é uma questão de onde você está na linha de chegada, sabe? Não é bem uma linha de chegada, mas é onde que você está, qual é o seu contexto. A gente não ensina matérias, por exemplo, de ensino médio para quem está no prezinho, sabe? Então, você não necessariamente precisa fazer atividades que são de empresas gigantes, que têm equipe, que tem tempo, só tem tempo focado para isso, se na sua realidade, na verdade, você não tem equipe, você ainda divide a sua empresa com outro trabalho CLT ou com algum outro trabalho, você faz curso, faz faculdade, faz um monte de coisa e está tentando se basear numa empresa muito grande, né? Então é interessante
Ao avaliar isso, você também conseguir pegar pessoas próximas a você e outras empresas ou produtos substitutos próximos. O legal de avaliar quem é gigante é só para você pegar algumas ideias ou você tentar usar o poder da gambiarra, vamos dizer assim, de conseguir copiar alguma coisa que eles fazem lá para você, não necessariamente com o mesmo custo, sabe? Eu acho que brasileiro consegue fazer isso muito bem, então é interessante. Então, basicamente, é por isso que a gente fala de marketing. Além disso, eu gosto de falar de marketing e vendas ao mesmo tempo. Eu não gosto muito de separar isso, apesar que podem ser considerados áreas diferentes, mas eles estão tão juntinhos, porque, por exemplo, quando você sabe que você divulgou, por exemplo, vai ser 5 maçãs por R$1. Seria muito legal, né? Mas enfim, vai ser 5 maçãs por R$1. Então, o seu vendedor precisa, se você tivesse com uma equipe, por exemplo, você precisa cumprir aquela promoção, sabe? Você teria que cumprir aquele preço pelaquela quantidade. Então, são duas coisas que têm muito a ver. E, às vezes, o de vendas também tem que estar alinhado à sua criação de produto, a outros departamentos da sua empresa ou às outras áreas. Por exemplo, você não pode chegar assim, então, vai ser 5 maçãs por R$1. Mas aí chega na hora, você não tem nem 5 maçãs para oferecer, você não tem nem 5 maçãs para dar para o cliente, sabe? Ou já aconteceu também por aqui, do meu esposo e comprar uma coisa, aí ficou oferecendo para aumentar o preço para ele na feira, chegou na hora, o cara não tinha troco, e acabou que o cara teve que dar mais de fruta para ele, e o preço ficou a menos. Então, isso foi, de certa forma, um prejuízo para quem estava empreendendo aquela barraca de feira. Então, também tem essa questão. Você precisa prometer coisas e passar coisas que façam sentido ali para o seu contexto e que você consiga cumprir aquilo, sabe? Isso, a Dumbrar colocou muito legal aqui, que o essencial é saber até onde vai o seu limite, até porque estamos no começo, exatamente. A gente precisa conseguir definir isso e também avaliar quanto tempo que aquela pessoa está. Já aconteceu de, por exemplo, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto de planejar bastante, mas eu faço isso há quase 4 anos, sabe? Na faculdade pediu muito para isso, eu tinha uma vida muito corrida também, então é uma coisa que eu faço há 4 anos. Então, quem chega agora e nunca fez isso, eu não posso pedir para você conseguir fazer da mesma forma que eu faço, justamente porque a gente está em momentos diferentes. Vocês podem estar no começo e eu já estou um pouco em outro patamar. E tem pessoas que estão em um patamar muito além de mim, que se eu ficar procurando e tentando fazer igual, eu só vou me frustrar mais, tá? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai organizar no departamento de marketing, tá? Eu trouxe 10 coisas que a gente pode fazer para você organizar no departamento em si, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que, se você quiser ir anotando, você pode, tá? Vai ficar salvo, mas se você quiser já ir anotando também não tem problema. Então, a primeira coisa que a gente vai falar o marketing vai mostrar para o cliente quais são os diferenciais da empresa. Então, é bem comum a gente escolher as empresas, o produto ou o serviço pelos diferenciais. Por exemplo, uma coisa que me pega muito quando eu vou fazer uma compra é frete e prazo de entrega. Essas duas coisas são essenciais para mim. Então, tem empresas que já me satisfazeram muito nesse sentido, porque atendiam essa qualificação, eles me prometiam isso, o marketing chegava e falava assim, ó, seu celular vai chegar em 1 dia, entendeu? Seu celular vai chegar em 1 dia. E eles me prometeram isso, o marketing me prometeu, e isso aconteceu. Então, o marketing e a venda me prometeram isso, e isso no final das contas aconteceu. Então, isso é um diferencial da empresa. Sim, eu comprei um celular e chegou em 1 dia, isso foi muito legal. Então, você vai listar quais são os diferenciais que você quer trazer para o seu cliente. E é aí que a gente entra, talvez, nas comparações com alguns concorrentes próximos ao seu ou produtos parecidos com o seu. Porque, por exemplo, pode ser que uma empresa faça exatamente a mesma coisa que você,
mas o cliente vive reclamando, sabe? Ou pode ser uma coisa muito simples. Então, tipo, você vai em uma ótica. Aí você vai na ótica e ela não serve nem água, não serve café, não serve suco, nem nada, só te atende rápido. E porque tem muito cliente, então te atende rápido e você vai embora. Então, isso é um tipo de atendimento. Só que o diferencial deles pode ser outra coisa, pode ser a armação, pode ser a lente, alguma coisa assim. Aí você vai em outra ótica que te serve o café, te serve o chá, te serve o suco, te serve água, tem lugar para criança brincar, esse tipo de coisa. Então já é um diferencial, que pode ser interessante para alguns clientes ou não. Então, você vai decidir quais são os diferenciais que sua empresa vai trazer e que você consiga cumprir, tá? Eu sempre vou bater nessa tecla de ofereça aquilo que você vai conseguir fazer e vai aos pouquinhos, tá? 1% todo dia a gente chega no 100%, basicamente. Então, quais são os diferenciais da sua empresa? É basicamente isso. O segundo ponto seria como você vai se posicionar no mercado. Quando a gente está falando de marketing, eu vou puxar muito para o marketing digital também, às vezes, porque é onde eu estou inserida, né? Eu trabalho com digital aqui, eu não faço quase nada físico. Então, por exemplo, tem muitas opiniões na internet. Então, eu posso me posicionar tanto por coisas como eu não sou a favor de pessoas que trabalham demais, sendo empreendedor, sendo CLT ou não. Eu não gosto disso. Eu acho que da mesma forma que todo mundo precisa de descanso, sabe? Então, não faz sentido para mim que os outros empreendedores, por exemplo, gastem demais, fiquem doentes ou se estressem demais por uma coisa que você pode fazer aos pouquinhos, sabe? Então, esse é o meu posicionamento. O meu posicionamento também é que eu gosto de conversar com as pessoas por aqui. Então, se você me mandar um direct, eu vou responder o seu direct para poder te ajudar, para poder te apoiar, porque esse é o cerne da minha marca, o cerne da minha empresa. Então, esse é o meu posicionamento. Só que existem algumas pessoas que têm um posicionamento totalmente diferente, que não querem necessariamente ficar respondendo direct, não querem conversar. Tem pessoas que gostam de dar conteúdo gratuito igual eu tô fazendo, mas existem pessoas que não, que preferem só ofertar o produto deles e esse é o posicionamento deles, porque eles não acham vantajosos para a empresa. Então, quem decide isso também é o marketing. Então, você vai colocar os seus diferenciais e o seu posicionamento. Então, como que você vai se posicionar? Aonde que a sua empresa vai estar inserida, vamos dizer assim. Então, se ela vai ser serviço, se ela vai ser produto, como que você vai se posicionar sobre isso. É interessante também dar uma avaliada com concorrentes ou com empresas parecidas com a sua, ou pode ser com qualquer coisa, necessariamente. Não precisa ser uma empresa que oferece um produto ou serviço igual ao seu, mas pode ser, sei lá, uma banda que você gosta muito, eles se posicionam desse jeito. Então, pode ser, por exemplo, eu falo sobre administração de empresas, mas eu gosto muito de um Instagram aqui chamada Tira Ponto do Papel, que o jeito que ele produz conteúdo é muito legal. O jeito que ele ensina é muito legal, é muito mais calmo, traz leveza. Então, esse é um posicionamento na qual eu me identifico. É um diferencial que ele traz no Instagram que eu me identifico. Então, eu vou tentar trazer isso para mim. Eu vejo que existem pessoas que fazem coisas que têm o mesmo posicionamento que o meu. Eu vou tentar fazer isso também na minha empresa e trazer pessoas parecidas também. Então, por que a gente fala tanto sobre isso, sobre analisar a empresa, saber o seu diferencial e o seu posicionamento também? É porque é dessa forma que você vai chamar a atenção das pessoas hoje. Então, isso é até uma parte da aula de concorrência que eu tenho na minha mentoria. Então, que eu explico a diferença entre a concorrência tradicional e a concorrência de empresas atual, que basicamente hoje em dia as pessoas não estão mais preocupadas necessariamente a qualidade do produto ou a qualidade do serviço, como foi o serviço. Elas sempre estão, ou necessariamente a preço, porque tem muita empresa ainda hoje que fica nessa guerrinha por preço, mas dependendo de onde que a sua empresa se posiciona, ela não precisa mais disso. Ela só precisa de pessoas que se identificam. Então, vamos supor que eu gosto muito de ouvir música, mas algumas pessoas não. Então, se eu trazer muita música aqui no meu Instagram, como eu faço, ou falar muito sobre isso, outras pessoas vão se identificar comigo e vão
querer comprar de mim, querer estar próximo da minha empresa. Então, isso já é um tipo de diferencial e é um tipo de posicionamento. Ó, eu me posiciono falando sobre música, com música. Vocês podem ver aqui no feed que eu falo muito sobre entretenimento em si. Então, eu sempre trago coisas de série, de filme, da Netflix em si, de outras séries e tudo mais. E como que eu aplico a administração assistindo essas séries, né? Então, pessoas que não gostam de assistir série, que acham série perda de tempo, ou filme perda de tempo, elas não vão se identificar com o meu tipo de perfil. Então, elas não vão se identificar com o meu posicionamento. Então, se elas não se identificam, para mim tá tudo bem. Eu não preciso delas necessariamente como clientes. Então, a partir disso, você consegue puxar quem são os seus clientes, quem são as pessoas perfeitas para você ter o mínimo de problema possível em relação a devolução, ou você ficar se estressando com o cliente, aquele cliente nunca bate certo com você, sabe? O santo não bateu com o meu cliente. Então, quando você alinha isso na sua comunicação, fica bem mais fácil, fica bem mais tranquilo. Beleza? Espera aí, eu vou beber água. Então, vamos só recapitular aqui. O primeiro ponto é você listar os seus diferenciais. O segundo é como que você se posiciona, tá? O posicionamento também tem a ver com bandeiras, coisas que você odeia e coisas que você ama, que você quer trazer para a comunicação junto com o seu cliente, tá? E a terceira coisa que você vai fazer é análise de concorrência e análise de produtos substitutos parecidos com o seu. O departamento de marketing pode fazer isso e esses três basicamente estão conversando sempre com o estratégico da sua empresa, com o plano de negócios em si, tá? E o quarto seria... deixa eu ver só aqui. Seus conteúdos de cultura pop são excelentes. Obrigada. Eu gosto muito disso, eu acho muito legal. Desde que eu comecei a faculdade, eu comecei a ver umas questões de administração dentro da cultura pop. Inclusive, gosto muito. Às vezes eu nem curto direito a série ou o filme porque eu fico vendo essas coisas. Sempre consegue falar de cultura pop nos seus conteúdos, é incrível. Faz um tempo que eu não tô fazendo mais, porque eu tô focando muito em organização, né, aqui nos posts, mas talvez venha um aí, porque eu tô reassistindo House e tem umas coisas muito legais que dá pra gente trazer pra cá. E é justamente por isso que eu gosto de falar de contexto, porque talvez o empreendedor tá tão perdido no que ele vai fazer na empresa dele, tá tão estressado, sabe, que o contexto dele é que ele trabalha o tempo todo e tente resolver todos os problemas naquele momento de trabalho, sendo o momento de trabalho de manhã até de noite, sabe? Mas, às vezes, a solução pode estar em um trecho de um livro, em uma cena de uma série. Eu já resolvi muitos problemas assim. Então, às vezes, eu estava lá assistindo House e eu consegui resolver uma parte da faculdade, alguma coisa que eu precisava. Então, o que é interessante também, que eu gosto de falar de cultura pop é justamente por isso. Porque você está aprendendo sobre várias coisas sem estar percebendo, sabe? Então, é legal assistir a cultura pop porque ela é mais tranquila e tem algumas características lá que dá pra você trazer também pra sua vida, sabe? Tem como você aprender com entretenimento, né? Então... basicamente essas três coisas que eu falei, elas são trabalhadas junto com o estratégico da sua empresa. Então, você como empreendedor precisa entender isso, tá? E a quarta coisa que eu vou falar aqui é sobre cliente ideal. É bem interessante isso, porque a partir do momento em que a gente vai chegando em uma administração mais atual e não tão tradicional, a gente entende que não consegue agradar todo mundo e não consegue atender todo mundo. Então, o que o marketing vai fazer? Existem várias formas de você chegar no seu cliente ideal, tem várias teorias. As que eu mais gosto estão relacionadas à segmentação e à persona, que para mim são coisas um pouco diferentes. Para eu não entrar muito em detalhe técnico, porque eu não gosto muito de falar, muito difícil, mas a segmentação é basicamente quando você vai definir onde o seu cliente está, tá? Então, o que a gente também pode chamar de qual é o seu público-alvo. Então, a gente vai determinar a idade, a gente vai determinar uma média de idade, na verdade, vai determinar onde ele mora, se isso é importante ou não.
Então, se você é uma empresa que não é e-commerce, não faz entrega, delivery, esse tipo de coisa, você precisa definir esse tipo de coisa. Você precisa definir onde o seu cliente está, porque não adianta nada. Você está aqui em São Paulo, que é onde eu estou, para vender o seu produto ou realizar o seu serviço, por exemplo, e o seu cliente ideal, você, sei lá, pode ser que venha uma pessoa da Amazônia. Então, está muito longe e não faz muito sentido. Principalmente se vocês são de áreas de serviço, porque no caso de serviço, normalmente você precisa executar e normalmente o cliente está junto. Então, se você, por exemplo, é dentista, ou se você é esteticista, ou esse tipo de coisa, você precisa estar junto, né, do cliente. O cliente precisa ir até você, ou você ir até o cliente. Então, não faz muito sentido você estar em São Paulo, você mora em São Paulo, e você não quer tantos custos na sua empresa, e você simplesmente atender na Amazônia, sabe? Não faz sentido. Então, para você chegar no cliente ideal, é interessante colocar a cidade, colocar a localização, né, que a gente chama de geolocalização. E esqueci de falar, no caso da idade é interessante, por quê? Porque eu não sei se vocês estão acompanhando, mas está rolando uma conversa aí na internet sobre diferenças entre a geração Z e a geração Y, que, né, tem as suas diferenças. E como a geração Z está chamando a geração Y de cringe, de estranho, enfim, de ultrapassado. Então, essa é uma diferença, tá vendo? Já é interessante falar sobre você saber a idade do seu público-alvo e saber a idade do seu cliente, mas em média, porque pode ser que alguém que não esteja na internet, não esteja no Twitter nem no Instagram, não vai entender o que eu tô falando. Provavelmente pode ter gente aqui que não tá nem entendendo o que eu tô falando, sabe? Então, ao mesmo tempo, se eu for conversar com uma pessoa que tá por dentro, que é de uma idade que fica mais na internet, a gente vai conseguir conversar melhor e falar dos memes que acontecem por aqui, sobre os assuntos que estão em alta. Então, saber a idade é legal por causa disso e porque você pode trazer nostalgias. Então, vamos supor que eu gosto muito de Padrinhos Mágicos. Então, quem é próximo da minha idade sabe sobre Padrinhos Mágicos. Então, se eu ver uma empresa chegando e fazendo algum evento, alguma coisa, ou o produto está relacionado a Padrinhos Mágicos, eu vou entender aquilo. Então, é interessante você saber a idade, porque literalmente é como se você estivesse conversando com seus amigos da escola, ou com amigos do trabalho, ou com os amigos mais próximos da sua idade, sabe? Quando você sai mais com a sua galerinha. Então, é interessante por causa disso. Até a forma na qual você vai falar. Então, por exemplo, aqui eu tenho mais pessoas que têm até 34 anos, 34 anos, e que começam aos 17 aos 34 anos. Então, essa é a minha idade de público-alvo. Então, tá tudo bem eu não usar uma linguagem muito formal, eu posso falar mais descontraído, eu posso falar tipo, eu posso usar umas gírias. E eu posso trazer algumas coisas sobre cultura pop, por exemplo. Porque, normalmente, a galera mais antiga não necessariamente está super inserida no que está acontecendo na cultura pop no momento. Deixa eu ler aqui. É bom saber a idade para estabelecer a comunicação ideal. Exatamente. Porque você consegue trazer até música, por exemplo. Eu vi uma pessoa esses dias usando uma playlist emo dos anos 2000. Porque faz sentido para aquela empresa falar daquilo. E teve muita repercussão, os seguidores começaram a compartilhar sobre isso, falar sobre isso nos stories, e isso obviamente deu visibilidade. Então é esse tipo de coisa. A gente, na administração, fala sobre muita coisa, e você mapear muita coisa, e você avaliar muita coisa, mas obviamente você precisa avaliar e tomar uma ação em cima disso. Então, se eu estou falando... você tem que trazer o seu diferencial, o seu posicionamento. Não é que isso é para ficar na tela do seu computador ou do seu celular. É necessariamente porque é para você comunicar isso e mostrar para as outras pessoas. Então, tudo de informação que você tiver, você tenta usar isso de forma estratégica. Então, quando eu estou falando sobre idade, eu estou falando que eu quero conversar com aquelas pessoas daquela idade. E, às vezes, é até interessante, quando você é um empreendedor pequeno, você falar com pessoas próximas da sua idade, porque aí não tem muito erro, né? Ou você pesquisar muito sobre aquela idade para não ter muito erro, porque fica meio estranho uma pessoa de 60 anos tentando falar com um adolescente, por exemplo, não conversa muito.
Mas pode ser que dê certo. Pode ser uma pessoa de 60 anos que tem alma também de adolescente. Focar em tudo, tipo de pessoa, e focar em nada, no final das... Eu não entendi, adumbrar. Focar em tudo, tipo de pessoa, é focar em nada, no final das contas. Se você está tentando dizer que focar em tudo ao mesmo tempo é a mesma coisa de não focar em nada, é isso. Basicamente é isso mesmo. Então, deixa eu continuar. Sobre o público-alvo também, você pode definir idade, como eu falei, a localização, você pode definir... deixa eu ver. Você pode definir a personalidade, então, do seu cliente, como que vai ser a personalidade dele, se ele vai ser mais introvertido, se ele vai ser mais extrovertido, porque, pensa comigo, se ele vai ser homem ou mulher, também é interessante, isso entra um pouco na personalidade também. Tem uma pesquisa que diz que na internet as mulheres estão mais propensas a compartilhar, a comentar, a se mostrar na internet, enquanto os homens não. Eles podem estar visualizando, eles podem estar gostando daquilo que está acontecendo na internet, mas dificilmente eles vão comentar. Então, vamos supor que seu público-alvo seja homens. Então, você não pode esperar que o seu engajamento da sua rede social, por exemplo, vou colocar aqui, seja igual ao engajamento de uma rede social que é focada para mulheres. Por quê? Porque, normalmente, os homens vão engajar menos. Isso é muito comum. Então, esse tipo de... Você também colocar na personalidade da pessoa, então, se meus clientes forem mais introvertidos, eles vão agir de uma maneira, e se eles forem extrovertidos, eles vão agir de outra. Então, é interessante colocar a personalidade, os hábitos também é interessante. Peraí, só um minuto. Então, também, quais são os hábitos do seu cliente? Então, pode ser que, por exemplo, o seu cliente gosta de fazer exercício. Isso é um hábito que ele tem e você identificou isso na maioria dos seus clientes, no seu público-alvo. Então, é interessante que, sei lá, você pode entregar um mimo baseado naquele hábito do seu público-alvo. Então, tem várias coisas que você pode fazer. Eu não lembro se... Eu tenho um post sobre segmentação, mas eu não lembro exatamente se tá bem separadinho quais são os pontos, e se não, eu faço no resumo dessa live, eu faço post de resumo, eu posso trazer esse tipo de assunto, tá? Mas eu também disse que eu gosto de separar por segmentação, mas eu também gosto de separar por persona. A persona, basicamente, é como se você definisse uma pessoa para refletir quem é o seu cliente ideal. Não necessariamente que todos os seus clientes vão ser idênticos a essa pessoa, mas que ela vai ser literalmente uma pessoa na qual você vai conseguir conversar para ficar mais fácil de você definir esse público-alvo. Então, ao invés de a gente colocar uma margem de idade igual no público-alvo, ou uma margem de lugar que essa pessoa possa morar, então, tipo, região sudoeste, o sudoeste do Brasil. Então, o seu público-alvo seria esse. Mas, no caso da persona, você vai dar um nome para ela, você pode dar características, tipo hábitos comuns para ela, e você pode, basicamente, definir que ela tem tal idade e ela mora exatamente naquele lugar. Não necessariamente todos os clientes vão, mas fica basicamente como se você conseguisse conversar com alguém muito parecido. E aí, você pode inventar uma persona que seja muito parecida com você. Então, se você é uma empresa pequena, isso é fácil de fazer, porque normalmente a gente empreende naquilo que a gente sente falta. Então, eu sinto falta de ter empresas assim, então eu vou criar uma empresa parecida. Então, é muito comum isso na persona. Então, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu até abrir para vocês. Eu tenho uma persona, tá? O nome dela é Esmeralda. Esmeralda. Ela tem... Deixa eu só ver a idade dela. É que faz 1 ano que eu fiz a minha persona, então talvez eu não lembro. É interessante também ter a persona, porque quando você for fazer alguma coisa, você vai se comunicando, tá? A minha persona, ela se chama Esmeralda, ela tá próxima dos 25 anos de idade. Então, o que uma pessoa de 25 anos faz? Então, pode ser que agora, na época de pandemia, não.
mas se fosse antes da pandemia, ou espero que depois da pandemia, eu consiga avaliar, por exemplo, o que pessoas de 25 anos estão fazendo nesse final de semana. Então não adianta eu fazer um conteúdo no final de semana, porque eu sei que pessoas de 25 anos vão estar na balada, por exemplo, ou vão estar em outro lugar, ou vão estar viajando. Enfim, então eu vou dar um nome para ela, vou dar uma idade, eu vou dar uma escolaridade. Então, eu coloquei que a minha persona fez ensino médio, então não adianta eu conversar com termos técnicos, falar muito difícil com ela, sendo que ela não vai entender aquilo. Então, se eu falar sobre inbound marketing, eu falei até estranho, porque eu quase não falo isso em inglês. Enfim, se eu falo isso pra você, você não tá entendendo nada do que eu tô falando. Eu falei uma coisa totalmente diferente. Então, por quê? Porque isso a gente aprende ou em cursos avançados, ou a gente aprende isso em uma faculdade. Ou, sei lá, se você é muito curioso, você sabe o que é isso. Mas eu coloquei ela como ensino médio. Então, eu sempre preciso me basear... a minha persona é do ensino médio. Então, eu tenho que falar com os meus seguidores, eu tenho que, quando eu for criar conteúdo, quando eu for fazer uma aula, eu preciso basear isso que ela é do ensino médio e que ela não vai entender eu que estou na cabeça de uma pessoa formada, sabe? Então, você pode colocar também quais são os meios de comunicação usados por essa persona. Então, você imagina, sei lá, um amigo seu ou você mesmo, que formas que você tem de se comunicar com outras empresas. Por exemplo, eu já não assisto mais TV, mas se a minha persona fosse parecida com a minha mãe, ela assiste TV, ela sabe tudo o que está acontecendo pela TV. Eu sei pelo Twitter. E eu não sei nem se ela sabe o que é Twitter. Mas, enfim. Então, são formas que você pode colocar. Então, se minha persona fosse um pouco mais velha, eu poderia colocar que ela se informa pela TV. Mas, no meu caso, não, porque ela tem 25 anos, eu sei que ela sabe o que é Twitter, eu sei que ela sabe o que é Instagram, então eu consigo ver o que está em alta no Twitter para trazer isso no ramo de administração. Por exemplo, a minha persona, obviamente, assiste Big Brother, então eu poderia ter trazido alguma coisa a ver com o BBB, mas eu não trouxe porque eu, por exemplo, não assisto, então não faz muito sentido. E aí eu posso colocar que se ela é caseira, se ela não é, se ela é introvertida ou não. E o principal da persona, que é o que diferencia ela do público-alvo, é necessariamente quais são os maiores desafios dela, quais são os prazeres dela, que entra mais em uma questão mais emocional. Então, por exemplo, os maiores desafios de qualquer empreendedor é relacionado à procrastinação, é relacionado ao medo de ser vulnerável. Então, eu não posso mostrar que eu não sei de alguma coisa. Eu preciso sempre estar acima, ao topo. Meus concorrentes não podem saber que eu não sei fazer isso. Então, esse é um tipo de coisa que é um desafio muito grande. Também perfeccionismo, insegurança, não ter dinheiro para fazer as coisas. Esse tipo de coisa são alguns desafios. Então, como essa aula não é focada tanto na persona, eu não vou me estender muito. Mas a partir do público-alvo e da persona, você vai conseguir chegar no que é o seu cliente ideal, como é que você espera que ele seja, como que vai ser a comunicação com ele e como ele vai se comunicar com você também. Então, é interessante saber sobre isso. Aí a gente agora vai para o quinto passo, que é os 4 P's de marketing. Isso é um termo técnico, tá? Mas basicamente é para ajudar a lembrar que tem 4 coisas que o seu produto, na hora que você estiver formatando o seu produto e pensando em como vai ser a divulgação dele, é interessante lembrar dos 4 P's, que são basicamente produto, o que é o seu produto ou serviço, tá? Quais são os preços de cada um dos seus produtos ou serviços. Então, produto e preço, tá? Praça seria basicamente aonde que seu produto vai ser divulgado, como ele vai ser comunicado, onde ele vai estar. Então, pensa em uma praça mesmo. E, por exemplo, pode ser que a praça do seu produto seja na feira, mas no meu caso, a praça do meu produto é aqui no Instagram, tá? Podia ser o YouTube, podia ser blog, podia ser vários lugares, mas eu foquei aqui no Instagram. E o último P é chamado de promoção, mas não se engane, promoção não é desconto. Essa palavra de promoção é como que você vai promover o seu produto ou o seu serviço, tá? Então, sempre que você for criar o seu produto ou o seu serviço, você pensa nisso, no preço, qual vai ser o produto ou serviço, aonde ele vai estar, então onde que
onde que ele vai ser vendido, principalmente, e como que ele vai ser divulgado, e a promoção, como que você vai promover isso, como que você vai fazer, quais serão os canais de comunicação. Então, lembra que eu estava falando sobre a persona. A minha persona, ela tá nas redes sociais, então ela tá aqui no Instagram, mas ela não tá na TV, então não adianta nada eu divulgar o meu produto na TV, porque eu não vou alcançar as pessoas que eu quero, a persona que eu quero, o cliente ideal que eu quero, beleza? E daí a gente entra, quando a gente está falando sobre como a gente faz para promover, a gente pensa em qual será a estratégia de comunicação. Então, se você vai fazer que nem eu, por exemplo, que cria conteúdo na internet para promover o meu trabalho, que eu dou, por exemplo, aqui nessa live, eu estou mostrando como é que eu te ensino. Na minha mentoria, por exemplo, se você se interessar, eu já estou te dando uma degustação do que seria uma aula comigo. Então, isso é uma forma de comunicação que você vai ter, que é chamado de marketing de conteúdo, que aí é uma área. Aí você pode também pensar em fazer só propagandas. Talvez você vai definir uma estratégia para promover os seus produtos e seus serviços a partir de campanhas na televisão, banners, outdoors, esse tipo de coisa. Então, tem várias formas de você colocar uma comunicação, né? Sendo que existem as comunicações que a gente já vê em, sei lá, propaganda do YouTube, por exemplo. Você já comprou alguma coisa propaganda do YouTube, ou você já teve vontade de comprar alguma coisa assim. Então, pode ser que você não use o conteúdo para mostrar para as pessoas o que você faz, mas se você vende só um produto, não necessariamente existe um conteúdo para você falar daquilo, você pode fazer de outra forma. Um exemplo de outro tipo de campanha que você pode fazer, outra forma de comunicar com o seu cliente, é como acontece com revendedora Avon, revendedora Boticário, eu acho que tem também, Natura, que é porta em porta, sabe? Todo mundo tem um conhecido que vende Boticário, ou vende Natura, ou vende Avon. A gente tem conhecidos que fazem isso. Isso é conhecido como campanha de porta em porta. Porque antigamente essas pessoas iam literalmente batendo nas portas oferecendo os produtos. Isso é uma forma também de você divulgar o seu produto. Não faz muito mais sentido depois que teve a ascensão da internet, mas pode ser que se você mora em uma cidade pequena, isso faz total sentido, tá? Então essa foi a sexta coisa, tá? Então como é que você vai comunicar isso para os seus clientes, como você vai fazer a comunicação. E a sétima coisa é como os clientes vão ser tratados em cada etapa. Então, que a gente chama de jornada de experiência. Então, desde o primeiro contato, desde o momento em que ele descobriu que a sua marca existe, que a sua empresa existe, até a compra do produto, quais vão ser as etapas e o que o seu cliente vai fazer ou o que ele vai deixar de fazer e como que você vai agir perante cada etapa. Então, isso também faz parte do marketing. Então, por exemplo, se você vai... Tem muita empresa... vou dar um exemplo da Amazon, que está mais fresco na minha cabeça, mas pode ser que eu compre um negócio na Amazon e eu diretamente já recebi um e-mail de confirmação de pagamento. Isso é uma etapa que eu passei, eles estão me avisando, sendo transparentes aonde está a minha encomenda, esse tipo de coisa. Então, você pensar na jornada, tudo que seu cliente faz, o que ele vê, o que ele ouve, o que ele enxerga, quais são as sensações que ele tem, é o marketing também que está de olho nisso. Então, vamos supor que é até legal falar disso. Se você é dentista e você nunca parou para reparar no seu teto, mas o seu cliente, que está lá deitado assim, ele vai ver o seu teto. Então, talvez, vamos supor que o seu teto esteja com uma mancha, esteja um pouco estranho, e você não está vendo isso porque você sempre está olhando, ninguém fica olhando muito para o teto, mas o seu cliente olha. Então, você saber essa questão na jornada quais são os passos que o seu cliente está andando e você saber se comunicar nisso, tá? E a oitava coisa seria o pós-venda. Então, acontece em algumas empresas e é até interessante, eu gostaria que todas as empresas tivessem, que são ações que a empresa vai tomar depois que o cliente já comprou ou já realizou o serviço. Então, pode ser que você tenha um produto ou um serviço que é começo, meio e fim. Eu não sei, tipo um serviço advogado. Você tem uma causa lá para resolver e tem o começo, tem o meio e acabou aquela causa, você nunca mais vai ver aquele advogado.
Então, o advogado ele pode pensar em algum pós-serviço, em alguma coisa que ele pode oferecer para você depois, que você já fez aquele serviço, que você já teve aquele atendimento, tipo, sei lá, uma assessoria ou alguma coisa assim, mas, ou ele pode oferecer outros produtos que estejam relacionados, sabe? Então, sei lá, se você vende curso, você pode oferecer. A pessoa terminou um curso, e aí, quando sair a nova atualização, você tem a pós-venda. Ou você pode oferecer conteúdos relacionados, sabe? E a nona coisa seria sobre pesquisas com seus clientes. Lembra que eu falei? O marketing é ida e uma comunicação de ida e volta. Então, é você conversando com o seu cliente e o seu cliente conversando com você. Normalmente, você pode aplicar pesquisas para entender como que o seu cliente está se sentindo durante a jornada de compra dele, em todas as etapas. Mas é interessante você pedir o feedback dele também no final. Então, se a compra chegou direito, se o serviço foi bem feito, se a ida e volta, por exemplo, vamos supor que o cliente tem que se deslocar até o cliente tem que se deslocar até onde você trabalha para realizar o serviço, por exemplo. Se teve trânsito, não teve, se a rota que ele pegou foi diferente ou não. Esse tipo de coisa é interessante saber, que não necessariamente você pode controlar muito, mas vamos supor que você sabe um caminho alternativo para o seu cliente não pegar trânsito. É interessante você passar isso para ele, mas se você não fizer uma pesquisa antes, você não tem como saber se a pessoa está pegando trânsito ou não. Esse é tipo um exemplo. Então, ou saber se veio com defeito, se não veio, se atendeu a expectativa que ele tinha referente àquela compra. Tá? Então, isso é interessante. E a última coisa, que quase ninguém fala sobre, é sobre parcerias. Então, a sua empresa pode muito bem fazer parcerias com outras empresas parecidas, não necessariamente precisa ficar nessa concorrência, ou empresas que podem ajudar a expandir mais a sua. Então, essa questão de parceria e network é muito interessante e normalmente é o marketing que está de olho nisso e falando sobre isso, tá? Enfim, a gente acabou a parte de o que organizar no departamento de marketing e agora a gente vai para o próximo, que é como organizar esse departamento todo, tá? A gente já está acabando. Mas enfim, como a primeira dica que eu dei na nossa live sobre departamento financeiro, sempre separe um horário e um dia para você poder fazer as atividades de marketing. Pode ser um dia da semana, por exemplo, quarta-feira é o dia de marketing, terça-feira é o dia de... Acho que eu dei exemplo de segunda, né? Segunda-feira é o dia de financeiro, quarta-feira vai ser de marketing. Então, eu vou ter esse dia e horário para isso. E consiga separar, tá? Se possível, os horários para planejar tudo que tiver a ver com o planejamento, ou naquela semana, semana 2 do mês, sempre eu vou planejar as minhas estratégias de marketing e na outra semana eu vou executar o que eu planejei, sabe? Então, esse tipo de coisa. Separe dias e horários para cada etapa, tá? Que eu acho que ajuda bastante, que é uma coisa que quase ninguém pensa e que ajuda muito na prática do empreendedorismo. Tem um lugar para sempre separar as informações, para deixar todas as informações lá. Então, eu, por exemplo, tenho um quadro no Trello com todas as informações da minha persona, por exemplo, que é o que eu puxei aqui. Eu tenho as informações dos meus diferenciais, das minhas bandeiras, que são lugares... E sempre que eu tiver dúvida, na hora que eu estiver fazendo uma aula, um produto meu, um serviço meu, eu vou atrás dessas informações. Então, sempre tenha isso em um lugar, para não ficar um monte de post-it espalhado, você anotou em um caderno e já esqueceu qual caderno que era, que página que era. Então, tenha isso em um lugar. Também eu falei isso na aula de financeiro, né? Sempre planeje quais ações de marketing que você vai fazer. Então, quais são os objetivos? Então, para que você está fazendo aquela ação de marketing? Então, tipo, meu objetivo é aumentar as vendas, então eu vou fazer tal ação, vou cumprir tal objetivo, tá? Sempre coloque metas, então eu quero aumentar as vendas em 20%. Mas aí, para você cumprir essa meta, você precisa fazer ações para que aquela meta seja cumprida. E tem um post aqui sobre meta SMART, por exemplo, que eu acho bem bacana e que dá para você já aplicar isso também. E
sempre também na hora que você for planejar qual comunicação que você vai usar. Então é igual. Eu priorizei em fazer a comunicação de marketing de conteúdo aqui no Instagram, mas você pode tentar fazer marketing de conteúdo no YouTube, ou você vai fazer porta em porta. Então defina qual vai ser a forma de comunicação que você vai fazer com o seu cliente, tá? A próxima coisa é sempre pense no cliente para tudo, tá? Eu vejo muita empresa focando muito no concorrente. Então, a empresa tal fez isso. Então, eu vou fazer também. Eu vi que aquilo deu muito certo para aquela empresa, então eu vou fazer isso. Só que, na realidade, o que você precisa fazer é olhar para o seu cliente, porque pode ser que aquele concorrente está fazendo tudo errado, ninguém está gostando daquilo e você está imitando, sabe? Então, sempre olhe para... se você está pensando em descontinuar um produto ou criar um produto novo ou dar bônus para alguma coisa, então sempre pense nesse tipo de coisa e sempre voltado para o cliente, tá? E o que eu estou repetindo a live inteira, não prometa aquilo que você não pode cumprir. Então, se você prometeu que você vai entregar isso, entregue isso. Mas eu quero surpreender, eu quero vender e disseram que eu tenho que falar, jogar lá em cima, entendeu? Aí o cliente compra. Mas isso vai acabar com a expectativa do cliente. Então, sempre esteja atento se você não aumentou demais a expectativa dele, porque na hora pode ser que ele leve para outro caso, leve para outro, que pode até dar reembolso, por exemplo. Você pode perder um cliente porque você aumentou demais a expectativa, porque você prometeu uma coisa na qual você não conseguiu cumprir, tá? Enfim. Basicamente é isso. Eu passei para vocês a importância do marketing, quais são as atividades do departamento de marketing e como que você faz para organizar tudo isso. Agora, eu gostaria muito de pedir para vocês que, se ficou alguma dúvida, para vocês mandarem, pode ser uma dúvida relacionada ao tema que a gente está falando aqui de marketing em geral, ou alguma dúvida do que eu falei, se eu falei muito rápido ou se ficou alguma coisa. Então, se alguém ficou com alguma dúvida, vocês podem mandar, que aí eu respondo. Eu acho que não tem nenhuma aqui. Aí, se vocês também sentirem alguma dúvida, sei lá, vocês estão reassistindo a live ou alguma coisa do tipo, ou na hora que vocês forem praticar, vocês não conseguirem, vocês podem mandar direct, tá? Que eu sempre tô lá pra responder. Então é isso, gente. Estamos finalizando essa live. Eu já falei tudo que eu precisava, não quero enrolar muito vocês. E é isso. Lembrando que na quarta-feira que vem ainda também tem uma aula sobre como organizar departamento. Eu vou falar sobre criação de produtos, tá? Então, como que você faz para criar um produto, como faz para desenvolver esse produto ou esse serviço. Então, vai ser uma aula bem legal também, que eu acho que conversa muito, né? Eu comecei com financeiro, marketing, e agora como que faz para desenvolver tudo isso, já que você já está entendendo sobre financeiro, já está entendendo sobre marketing, beleza? E muito obrigada para quem gostou. Lembrando sempre que um passo de cada vez, não precisa se desesperar, não precisa fazer tudo correndo. A gente normalmente, empreendedor sozinho um só, não tem como se dividir mais. Então, vai aos pouquinhos, que em 1% a gente chega no 100, tá? Boa noite para vocês, muito obrigada. Até a próxima.